Olá, a gente está retomando aqui, né, a ideia de métodos de aprendizagem ativa. Eu sou o professor Ronaldo. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre PBL, né, que é a vedete, vamos dizer assim, né, dos métodos de aprendizagem ativa, falar um pouquinho mais sobre PBL e falar sobre estudos de caso, que é uma abordagem assim parente, vamos dizer, né, do PBL, mas que tem características um pouco diferentes, né? Mas antes a gente vai voltar e complementar e aprofundar um pouco a ideia de PBL, tá bom? Próximo slide, por favor. Pode trocar, por favor? Pode ser? Próximo. Isso, obrigado. Bom, quando a gente fala de aprendizagem por problemas, né? A gente já viu isso no outro vídeo, está escrito no material e tal, mas não custa a gente sempre retomar, né? O âncora de projetos do PBL, ele é a narrativa interessante, né? Que desperte, envolva os alunos. Esse é um segredo, assim, como é que eu consigo obter uma narrativa interessante, um projeto interessante para os alunos, né? Tem que pensar, tem que conhecer a turma, tem que pesquisar, né? Geralmente, ideias prontas em PBL não funcionam em sua totalidade, né? Porque você precisa adaptar para o tipo de aluno, para os teus próprios objetivos de aprendizagem com a turma, etc., né? A questão motriz é o conjunto de âncoras, né, que direcionam, né, os alunos a terem parâmetros, tá certo? Por meio dos quais eles vão buscar, né, as respostas, as escolhas, etc. Então, você pode enxergar o PBL como uma questão motriz, uma tarefa guia, um grande questionamento, né, que vai conduzir a investigação do PBL, tá certo? Isso é muito importante, assim, da gente considerar, tá bom? Então, você tem um contexto, que eu posso chamar de âncora de projetos, e eu tenho a questão motriz, que é a questão fundamental, tá certo? Por exemplo, vou pesquisar, é, um problema da crise hídrica, por exemplo, tá certo? O que nos trouxe a crise hídrica, só para dar um exemplo, né? Ou a questão pode ser muito sofisticada, muito complicada, né? Aquecimento global, questões ambientais, geralmente são muito complexas, né? Mas aí cabe ao professor dosar, cabe ao professor usar a imaginação, né? Pode trocar ideias com os alunos para desenvolver os bons argumentos de pesquisa, né? Outro componente essencial do PBL é o processo específico para a investigação, né? Você pode apresentar links, dar materiais de consulta, né? Propor subatividades, né, que eles devam executar. Leia isso, leia aquilo, assista isso, assista aquilo, ouça o podcast tal e tal, ou até produza uma reflexão já preliminar, né, sobre o PBL. Isso pode acontecer, né? E aí vamos ao âmago, né, que é a investigação e a inovação. Aqui eu vou até ler o resuminho. O professor deve usar meios que estimulem a investigação e pensamento inovador, despertando interesse e motivação para que pesquise individualmente, tanto individualmente quanto em grupo, né, para chegar à resolução de problemas. Isso também é uma das essências do PBL, né? Como é que você organiza essa investigação? Tem coisas que devem ser feitas individualmente, alguns passos individuais, outros em grupo, né? E aí gerar oportunidades para reflexão, que é o próximo slide, por favor, que é exatamente é, onde os alunos precisam estimular um pensamento criativo, reflexivo, inovador, que também não é fácil de ser estimulado. As pessoas não estão acostumadas a pensar criativamente, né? Infelizmente, né, a gente está vivendo uma época de certo abandono da criatividade, né? Porque chegam muitas coisas prontas, muita massificação cultural, né? Mas a ideia do PBL é ir contra isso. A ideia do PBL é transmitir, né, oportunidades, é gerar oportunidades para reflexão. Vamos pensar, né? Inclusive é sobre isso, né? De repente, né? Sobre a cultura. Né? Feedback e revisão, aí o professor ele tem que acompanhar o que o aluno produz. Então, isso é interessante do PBL, né? Não é como uma prova que você corrige depois que o aluno
termina, né? O PBL você tem que acompanhar a evolução dele e dar feedback, no sentido de apontar caminhos. Olha, você está indo por um lado interessante, ou então, olha, abandone essa argumentação, ou então essa referência não é útil, ou então isso vai complicar, ou não dará tempo se você seguir nessa toada, etc. e tal. Sem desacreditar o aluno, né, mas dar o feedback para ele ao longo da produção. Isso também é um grande desafio para o professor. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, as metodologias ativas e o PBL em si valorizam o professor, porque o professor tem que propor o problema, criar a orquestra, tá certo? Organizar a partitura, né? Vamos dizer assim, o repertório, né? E depois tomar conta para saber se as pessoas estão executando como se espera, de forma harmônica, né? Então, um grande desafio para o professor, uma forma de valorizar o trabalho do professor. E o feedback é um dos desafios, né? Porque não é a nota, é sim a construção. A nota pode haver a nota no PBL, mas não é o mais importante. Então, há muito material sobre aprendizagem baseada em projetos, né? Disponível, a gente recomenda alguns e dá muita vontade de estudar, de fazer mais, né? Quanto mais você aplica com os alunos, você vê o crescimento rápido, a evolução deles, a motivação, né, sendo despertada, aí o professor começa a se aprofundar e quer ir mais longe. Quando a gente fala de estudos de caso, pode trocar, por gentileza? A gente está falando de uma abordagem que é usada muito no ensino superior, na área de administração, né, na área de gestão ou em outras áreas do conhecimento ultimamente, mas é muito importante a gente saber mais sobre estudos de caso. É um método de aprendizagem por pesquisa amplo, né? Também não detalhado especificamente. Você pode achar estudos de caso para isso e aquilo, em tal e tal área, aí você vai ver um detalhamento que é fruto daquela contextualização, né? Agora, é importante lembrar que o estudo de caso busca responder perguntas do como e do porquê. Então, vamos pegar, por exemplo, a tragédia de Brumadinho, né? Por que aconteceu aquela tragédia, né? Como ela aconteceu, né? Então, é um contexto real, atual, né? Relativamente atual, que impactou severamente, né? A vida de milhares de pessoas. Esse é um belo estudo de caso, belo no sentido da oportunidade de aprendizagem, né? Então, a ideia do estudo de caso é pegar algo impactante, forte, né? E perguntar por que isso aconteceu, como é que isso aconteceu, como é que as empresas envolvidas reagiram, como é que a sociedade reagiu frente àquilo, né? Então, essa é a ideia clássica do estudo de caso. Você vê que tem muito a ver com o PBL também, mas o estudo de caso não é um PBL, né? É uma forma de aprendizagem por pesquisa, assim como o PBL, mas a gente não deveria dizer que estudo de caso é uma forma de PBL, porque ele é muito amplo, ele é muito flexível, né? Próximo, por favor. Existem estudos de caso específicos de acordo com cada situação, né? Se você, por exemplo, está trabalhando com crianças, né, sei lá, do sétimo ano, a abordagem do desastre, né? Na Mariana, Brumadinho, etc. É uma. Você está trabalhando em ensino superior, é outra. Você está trabalhando com crianças pequenas, é outra abordagem, ainda que seja o mesmo assunto, eventualmente, né? Mas ela é sempre o ponto de partida. Então, o ponto de partida na esfera, né, de estudos de caso é muito importante. É isso que vai dar o chance. Aí o aluno vai entender, puxa, se eu conseguir pensar sobre isso, eu consegui avançar muito, né? Se eu conseguir entender, sei lá, aí você pode pensar em situações do cotidiano, né? É, por que que acabou a energia? Por que acaba a energia nas casas de vez em quando? Por que acabou a energia na semana passada, né? Por que que o WhatsApp saiu do ar? Por que que, enfim, algum acontecimento, né? Estudo de caso geralmente está ligado a um acontecimento. Pode trocar, por favor? Então a gente vai no como e no porquê, né? Prover a oportunidade para um estudo aprofundado de tal fenômeno, né? A gente pode falar da questão das vacinas, a própria pandemia, né? E como é que ela ocorreu em determinadas áreas e tal. Isso tudo, enfim,
Realidade, né? Estudo de caso está muito ancorado na realidade, né? Bom, os alunos têm, então, pode trocar, por favor? Os alunos têm contato prévio com referências teóricas da aula, isso pode acontecer. Estudamos esse assunto, agora vamos ver o estudo de caso. Né? Durante a aula, o professor apresenta o estudo de caso, pergunta as opiniões, né? E aí o problema é levantado, é articulado, é pesquisado, as pessoas têm que ler mais, né? Tem que ir além do senso comum, tá certo? Então é muito inspirador estudos de caso para todos os alunos. Assim, vamos fazer um estudo de caso. Isso vale para pesquisa de mestrado, doutorado, iniciação científica e vale para a sala de aula também. Você pode, a partir do estudo de caso, evoluir a sua metodologia para o PBL, por exemplo. Seria, aliás, uma boa porta de entrada, né, para o PBL. O estudo de caso permite, isso é bem interessante, pode trocar, por favor. Ele permite combinar diversas áreas do conhecimento, né? Ir além da grade curricular, porque a pesquisa ela não tem máximo, né? A pesquisa ela vai onde ela conseguir alcançar, tá certo? Aperfeiçoar habilidades, né? Possibilidades para mudanças de comportamento e atitudes, ressaltar a importância de um comportamento ético e respeitoso na sociedade. Por exemplo, estudo de caso voltado para coleta de lixo, né? Reciclagem de lixo, ou partindo de uma área degradada, né? Estudar isso como um estudo de caso, trazê-lo como estudo de caso e tentar entender o porquê que essas coisas acontecem, por que a gente tem lixões tão exagerados nas cidades, né? E consumo tão desenfreado que impacta o meio ambiente, etc. Então, essa é a ideia do estudo de caso. Ele pode nascer de uma maneira muito aberta, muito flexível, né? Pode trocar, por favor. Próximo slide. Um estudo de caso permite auxiliar a reflexão, orientação de diversos caminhos, mudar posturas, né? Desenvolver o pensamento crítico, criativo, reflexivo, oxigenar a sala de aula, né? Oxigenar a aprendizagem. E o que vale para matérias consideradas áridas, né? Matemática, por exemplo. Puxa, eu vou trazer um estudo de caso que envolva a matemática. Agora, os seres, em breve, né, estaremos explorando Marte. As pessoas estarão em Marte. Né? Isso é uma questão de alguns anos. Já tem missões em Marte, várias delas acontecendo nesse momento. Né? Esse é um estudo de caso. Então, com isso, você estuda a matemática, você desperta o sentido científico, né? A noção de ciência, a noção de pesquisa e a importância da matemática. Sem ela, você não conseguiria nem de longe, né, esse tipo de experiência. Né? Fortalecer a autonomia dos estudos, né, que irão contribuir para o futuro dos alunos. Né? O aluno tem que saber pesquisar, ele tem que saber investigar, ele tem que cada vez mais, né, ter autonomia intelectual para evoluir, avançar em várias frentes, né, usar diferentes materiais, usar a internet para aprender alguma coisa. Hoje em dia a internet virou palco da distração, né, do entretenimento, mas na realidade, como ferramenta de aprendizagem, ela pode ser riquíssima, né? Os estudos de caso podem demonstrar isso, né? Próximo, por favor. E existem várias classificações para estudos de caso. Você pode ter um estudo de caso em que há pouca descrição do caso, você pode ter um estudo de caso com muitos detalhes do caso, você pode ter um estudo de caso que vá mais diretamente ao despertar da reflexão do aluno, você pode ter um estudo de caso de uma situação rara, específica. Vai passar o cometa, por exemplo, tá certo? Isso pode ser um tema para estudo de caso, né? Um acontecimento, uma notícia, enfim, tem muitas classificações para estudos de caso. Eu gostaria só de encerrar essa conversa sobre estudos de caso dizendo que ele pode ser a porta de entrada para as metodologias ativas, uma belíssima porta de entrada, sabe? A gente não estudou as coisas nessa sequência, nessa ordem, mas a partir de estudos de caso, eu acho que pode haver uma mudança do ponto de vista de expectativa dos professores, coordenadores, dos pais, né? E dos alunos também, porque você inverte, você torna a escola um lugar interessante, né? Quando você coloca dentro dela o que está acontecendo fora dela. Infelizmente,
a tradição não prega isso, os livros não consideram isso, né? Porque eles são generalistas, né? Agora, quando o professor traz alguma coisa do bairro, daquela comunidade, né? Ou de uma realidade que impacta diretamente o aluno, o estudo de caso pode ser uma bela porta de entrada que depois vai levar mais adiante ao PBL, por exemplo. Tá certo? Essa era a ideia, né? Desse nosso encontro, desse nosso papo aqui. Obrigado, até a próxima. Audio Jungle.